18 de agosto de 1965. Operação Passo do Socorro. A mais complexa operação de transposição de curso d'água da engenharia militar em tempo de paz. Ao braço! Vive! As fortes chuvas dos últimos dias fizeram o rio Pelotas transbordar. A informação que nos chega é que nesse exato momento, às 14 horas e 20 minutos, desse dia 18 de agosto, a ponte que liga o estado de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul acabou de ceder. O Passo Socorro tinha uma ponte de madeira, de concreto, com pisos de madeira. Essa ponte ficou muito tempo lá prestando serviço, fazendo a ligação do Rio Grande com o resto do Brasil. Consegui descobrir quem foi que fez, foi o batalhão de Cachoeira que fez essa ponte, quando ainda era chamado segundo BE. Quando foi ali em 63, 64, construíram uma nova ponte de concreto, e ficaram duas pontes fazendo a ligação do Rio Grande do Sul para o Santa Catarina e o Brasil. Correu uma grande enchente, uma grande chuvarada. Mas essa ponte foi que fez a barragem de todo o entulho que vinha de montante, casas inteiras, e pilha de tábua, pilha de toras. Batia na ponte, fez uma parede ali, foi subindo a água, subindo a cota. Quando derrubou essa ponte, esse monturo todo foi bater na outra. E a onda da água que levantou com aquela da ponte pegou a outra por baixo. E a ponte de concreto protegido, ponte de caixão, fechada. Eram pontões flutuantes, né? E foram levados. Então as duas pontes que tinha no Passo Socorro, aí não sobrou nenhuma. Ficou o Rio Grande do Sul desligado do resto do Brasil. Um acontecimento desse, gente, olha, traz muita preocupação. O alvoroço na cidade, tanto aqui como no Rio Grande do Sul, nós ficamos sabendo que um engenheiro que viajava num ônibus como passageiro, ele resolveu descer do ônibus e examinar a ponte para ver as condições que ela tinha, se dava de atravessar ou não. E exatamente nesse momento em que o engenheiro estava no meio da ponte, aconteceu o desabamento. O Exército deslocou para o Passo do Socorro o 6º Batalhão de Engenharia de Combate com a missão de montar uma ponte de equipagem flutuante B4A1. Os batalhões rodoviários de Lages e de Vacaria construíram os acessos às cabeceiras das pontes, que foi iniciada em 29 de agosto e concluída em 3 de setembro de 65. A ponte, com capacidade para 15 toneladas, restabelecera o tráfego na rodovia, mas foi por pouco tempo. Essa companhia de Porto Alegre montou um pontão B4A1. B4A1 são uns botes grandes e presos um contra o outro, e ali há um tabuleiro em cima, e aquele tabuleiro é flutuante. É pontão, então ele fica flutuando. A chuva insistia em assolar o Vale do Pelotas, elevando o nível do rio. A ponte B4A1 resistiu até o último instante, mas foi vencida pela força das águas e ruiu 3 dias após sua inauguração, isolando o Rio Grande do Sul novamente. Nós passávamos assim, de dia à noite, sempre com o uniforme de instrução completamente molhado. Era chuva, chuva e chuva. Chovia todos os dias. É interessante porque ele tem as nascentes em 1.300 metros, mais ou menos. Não, conta 1.030, 1.040, Morro do Sino. E ali onde está o Pelotas, no Passo do Socorro, a cota é 420 metros. Então vocês imaginem a energia que tem essa água para gastar. Descendo um canal fechado, que não tem saída para nenhum, não tem nenhum, né, vale lateral, que precisa de escoador, que cai ali tem que sair lá né, juntar-se com Canoas, né?
Então a energia é fabulosa. Aí, nos primeiros dias ali, segundo, terceiro dia, que estava construída essa ponte, veio outra enxurrada de novo de rio. Mas os pontões chegavam a subir de 30 a 40 metros de altura. Volume d'água assim, levantou aquela ponte e virou a ponte. E desapareceu a ponte. Então, aí aquela ligação para Socorro, mais uma vez ficou sem ligação de novo. As águas revoltas e vorazes do Pelotas cobrariam nos primeiros embates o sacrifício do soldado sírio. Bravo pontoneiro do 6º BE faleceu logo na montagem da primeira B4A1. Em justa homenagem, as pontes flutuantes seguintes receberam a denominação de Ponte Soldado Sírio. Ao retornar para esticar o cabo de aço, rodando em cima da borda do M2, um acidente, e perdemos um soldado lá, né? Sírio. Haviam pescadores com barcos bastante rápidos, que na medida em que os soldados, né, desciam o rio, esses barcos, esses pescadores foram resgatando essas pessoas e infelizmente verificamos que o soldado sírio, né, não estava entre os resgatados. Soubemos, né, somente dias mais tarde, quando as águas baixaram, né, da sua confirmação da sua morte, quando foi encontrado seu corpo. Imediatamente, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul e o 5º Batalhão de Engenharia de Combate de Porto União foram deslocados para o Passo do Socorro. Em 9 de setembro, iniciaram a montagem de 2 pontes flutuantes, agora com outra técnica de ancoragem que permitia a sua flutuação independente do nível do rio. Os batalhões de construção de Lages e o batalhão de construção de Vacaria davam apoio logístico para a Companhia de Engenharia de Porto União, que veio para a margem norte, e para a Companhia de Engenharia de Cachoeira, que veio pela margem sul. Aquela ponte do 6º BE, que foi água abaixo também, aquela desapareceu. Desapareceu e o 6º BE ficou sem material de pontes e veio para Porto Alegre. Os pontões todos amarrados em ancoragem aérea, um cabo de aço de meia polegada, e na parte de montante do rio. E a parte de jusante, para onde descia a água, também foi ancorado, porque no caso de uma cheia, aquela ponte teria que flutuar e não colocar âncoras de fundo, porque a âncora de fundo puxa a ponte para dentro do rio. Aí então a Companhia de Porto União com a Companhia de Cachoeira fizeram o avançamento da ponte e no meio do rio se uniram. Aí fizeram o fechamento da brecha e Passo Socorro voltou a ter trânsito de caminhões, de carros, etc., tudo direito. A instabilidade do rio Pelotas despertara a desconfiança dos engenheiros que viram nos pilares da ponte Engenheiro Noronha, que ainda estavam de pé, uma alternativa de montagem de uma ponte semi-permanente para garantir o tráfego na região até a construção da ponte definitiva. Mas o exército não se contentava em ficar com aquelas pontes à mercê da boa vontade ou má vontade do rio. Ele queria uma ponte fixa, semifixa, que passasse por cima, independente do rio. Uns meses depois, foi feita a manutenção dos pilares daquela ponte permanente que caiu e foi feito o lançamento de uma equipagem Baby, semelhante a essa que nós estamos vendo aqui atrás. Mas o exército todo não tinha material para atravessar todo o rio Pelotas. E o que aconteceu? Então, todo o material que tinha do exército foi recolhido para fazer a ponte, fazia um pedaço da ponte, e foi adquirido no meio civil um tipo de ponte de treliça, mas que era o contrário dessa nossa. A ponte de treliça era diferente, o piso dessa aqui estava embaixo e da outra estava em cima.
Então ficava uma ponte embaixo e outra ponte em cima, tinha que nivelar ela. Esse nivelamento foi feito através dos pilares. Só que ela era dupla. Em cima desses dois painéis tinha mais dois. Dava então a capacidade em 36 metros, que era o vão, para 60 toneladas. E a liberação do tráfego seria para 45. 15 toneladas ficaria como segurança. Ao lado da ponte Bailey foi feita uma passarela, usando também equipagem militar. Foi feita uma passarela para o pedestre, para não atrapalhar o tráfego. Então as pessoas passavam pelo lado da ponte através dessa passarela. Era de uma antiga ponte footbridge, que era uma passarela. Num período que eu lá fiquei, quando abrimos a ponte, que eu fiquei de serviço naquele período, passou 1.763 carros em 24 horas. Naquele período que eu fiquei, porque os carros estavam numa fila de espera de uns 40 quilômetros. Mesmo com todos esses carros, não esgotou a fila. Continuou no dia seguinte, outro dia, até que o tráfego ficou normalizado. A 18 quilômetros a montante do Passo do Socorro, o 2º Batalhão Rodoviário de Lages trabalhava na construção do tronco principal sul e iniciava a construção da ponte ferroviária sobre o rio. Bom, já na ponte do Pelotas, nossos problemas foram os prejuízos causados no acantonamento, no canteiro de obras. Todo ele estava acima da cheia máxima prevista, mas o rio subiu 15 metros e nos levou cozinha, nos levou um alojamento, nós tínhamos 3, nos levou um depósito de material e uma parte da casa do gerador. Conseguimos tirar o gerador a tempo. Então o Pelotas, nessa ocasião, subindo esses tantos metros acima da cheia máxima, fez jus ao nome antigo que ele tinha. Esse rio era conhecido pelos antigos como o Rio do Inferno Grande. Por quê? Por causa desse tipo de cheia. E acompanhando as obras da construção da nova ponte. E essa ponte até teve um atraso na entrega, devido ao frio, que o pessoal não tinha levado em conta, porque a empreiteira não podia concretar com a temperatura inferior a 5 graus. E no inverno havia muita neblina naquele vale ali do rio, e o sol só ia aparecer lá pelas 11 horas da manhã, e era mais ou menos nesse horário que recomeçava a concretagem da ponte. Ponte definitiva, projetada pelo engenheiro Sérgio Marques de Souza e construída pela empresa Sobrenco nos anos de 65 e 66, teve a supervisão do 2º Batalhão Rodoviário. É uma das maiores pontes de concreto protendido do Brasil. Possui 189 metros de vão. Recebeu a denominação de Ponte Presidente Castelo Branco. A Operação Passo do Socorro foi sem precedentes na história da engenharia militar em tempos de paz, tendo como cenário o Vale do Rio Pelotas. A natureza utilizou-se de todos os meios, como a chuva e o frio, para impor a sua soberania no terreno. Com sabedoria e abnegado esforço, a engenharia militar não se curvou diante das intempéries, construindo naquele local não só uma nova ligação rodoviária, mas a mais bela das histórias de amor à pátria e respeito à natureza. Ainda hoje, quando passo naquele local, eu me emociono. Aquela experiência serviu para a minha vida toda e até hoje. E sinto muito orgulho pela nossa engenharia, pelo trabalho desenvolvido. 6 batalhões foram envolvidos naquela operação Passo do Socorro, considerando batalhões de engenharia de combate e batalhões de engenharia de construção. Há pouco mais de 50 anos atrás, ocorreu um sinistro na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que levou que a nossa engenharia militar vivesse uma epopeia. Mais precisamente, no dia 18 de agosto de 1965, em virtude das fortes chuvas ocorridas, a ponte que assegurava a ligação rodoviária entre o nosso estado e o restante do país veio abaixo. A partir daquele momento, foram mobilizados
os nossos batalhões de engenharia. Os batalhões rodoviários de Lages e Vacaria, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul e o 6º Batalhão de Engenharia de Combate, que naquele momento tinha parado aqui em Porto Alegre. Reunindo seus meios de pessoal e material, implantaram quase que de imediato uma ponte flutuante para retornar a ligação tão vital para a vida do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho hercúleo. Ao longo dessa atividade, essa ponte também foi sinistrada pelos acontecimentos. E nova ponte teve que ser construída. Ao longo de tudo isso, perdemos um companheiro, o então soldado sírio, que está imortalizado na nossa galeria de heróis. Hoje, passados pouco mais de 50 anos, estamos aqui reunidos para homenagear todos aqueles que participaram dessa atividade, e em particular a família do soldado sírio. Porque uma coisa tem que ficar muito clara: quem não tem passado não tem futuro. E o nosso exército tem um passado do qual ele se orgulha muito. E hoje é mais um momento de nós enaltecermos aqueles feitos que servem de farol para todos aqueles que hoje labutam no nosso exército. Parabéns aos nossos engenheiros, parabéns à nossa engenharia militar. A ponte voltará tantas vezes quantas forem as provocações do infortúnito. General Augusto César de Castro Muniz de Aragão.